Olá, estudantes! Vamos conversar um pouquinho sobre a participação das mulheres no censo demográfico e no mercado de trabalho. Meus queridos, antes nós precisamos recapitular o conceito de pirâmide etária, porque observem aqui na imagem que eu tenho uma pirâmide populacional, né? Ou seja, uma distribuição da população por sexo e por idade, isso é uma pirâmide etária. Então, nós precisamos de recapitular esse conceito. As pirâmides etárias são gráficos que apresentam a estrutura da população de um local. Elas são divididas por sexo e por idade, permitindo a análise da dinâmica populacional. Então, vejam, as pirâmides etárias representam a população, né? População de um determinado lugar, por meio desses gráficos, de acordo com a faixa etária e de acordo com o sexo. Sua análise permite observar a dinâmica populacional no que diz respeito aos indicadores sociais, como, por exemplo, expectativa de vida, né? A taxa de natalidade, que é o número de crianças nascidas vivas em um ano, a taxa de mortalidade, que é o número de óbitos no período de um ano. Mas, queridos, antes eu quero convidar vocês para essa questão. Veja, além das faixas etárias, ou seja, além da distribuição dessa população por idade, né, nós também temos, a partir da análise de uma pirâmide etária, informações sobre a proporção de gênero em cada faixa. Ou seja, de um lado do gráfico, eu tenho a representação das pessoas pelo sexo masculino, por sexo masculino. E essa representação ocorre aqui do lado esquerdo do gráfico. Do outro lado, do lado direito do gráfico, eu tenho, então, a representação da população do sexo feminino. Queridos, vamos, então, à análise da pirâmide etária do Brasil 2020, segundo dados de 2010, que foi o nosso último recenseamento. Porque nós sabemos que recenseamento é outro conceito importante no estudo sobre população, é a contagem que se faz, né, da população através de uma visita, né, de 10 em 10 anos, não só uma contagem, mas várias perguntas são feitas: quantos homens a cada casa possui, né, qual é a ocupação de cada pessoa. Várias perguntas são feitas pelo IBGE, né, por servidores do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a última contagem foi feita em 2010. Como o censo é feito de 10 em 10 anos, em 2020 deveríamos fazer uma nova contagem, para então alimentarmos esse gráfico. Porém, devido à pandemia, essa nova contagem ficou para 2021. Então, veja, observando essa pirâmide etária com dados de 2010, as pirâmides etárias, elas possuem uma estrutura comum. Elas são compostas por barras superpostas, ou seja, uma barrinha sobre a outra. As barras inferiores, ou seja, a base, né, e a parte do corpo da pirâmide, correspondem, então, à população jovem. Então, digamos que de 0 a 19 anos, nós temos, então, a população jovem. Já as barras superiores, ou seja, o topo dessa pirâmide, corresponde, então, à população mais velha. Sempre do lado esquerdo, eu tenho a representação da população masculina e do lado direito, a representação da população feminina. Então, analisando a pirâmide do Brasil com dados de 2010, é possível observar que o topo, né, representa a população idosa, o corpo da pirâmide representa a população adulta e a base da pirâmide representa a população jovem. Esse eixo vertical corresponde à faixa etária. Então, veja, eu tenho que 0 a 4 anos, 5 a 9 anos, a idade de vocês, 15 a 19 anos, a idade dos pais de vocês, de 35 a 39, 40 a 44 anos, a idade aí dos nossos avós, né, 75, 70, 74 anos, né? Então, esse eixo vertical, ele corresponde à faixa etária, à idade.
Já o eixo horizontal corresponde à quantidade de pessoas. Essa quantidade ela pode vir em valor absoluto ou em porcentagem, como é o caso do nosso exemplo. A população está vindo aqui, esses dados estão em porcentagem. Repetindo, as mulheres sempre representadas à direita, os homens sempre representados à esquerda. Então, eu pergunto para vocês, para que servem as pirâmides etárias? Professor, eu quero saber para que serve uma pirâmide etária. E eu já respondo para você, dizendo o seguinte, que as pirâmides etárias são importantes instrumentos de análise social. Por quê? Porque permite observar o comportamento da população de um determinado local. Como essa população está organizada? Qual é a expectativa de vida dessa população? As diferenças entre homens e mulheres. E é exatamente a partir desses resultados é que os governos desenvolvem, então, políticas públicas voltadas à saúde, voltadas à educação, à cultura, visto que sua análise traz também reflexos desses setores sociais por meio de taxas de natalidade. Então, por exemplo, se eu observar a questão da base da nossa pirâmide, eu vou entender, né, se nós estamos, então, evoluindo no sentido de maior controle da nossa natalidade, né, se essa mulher, por exemplo, essa mãe, que antes ela tinha 14, 17 filhos, agora nós temos uma diminuição dessa taxa de natalidade, quais são os motivos para essa diminuição? Então, nós temos condições de fazer análises importantes a partir de uma pirâmide etária. Outra coisa importante, quando nós vamos analisar os índices de violência, esses índices estão relacionados ao corpo da pirâmide. Quando nós vamos analisar a qualidade de vida, esses índices estão relacionados ao topo dessa pirâmide, porque se nós temos maior qualidade de vida, então nós vivemos mais. Se a nossa população morre cedo, significa que a nossa qualidade de vida é baixa. Então, nós temos inúmeras análises que são possíveis a partir de uma pirâmide etária. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para a seguinte situação. Vamos fazer uma leitura rápida. Vamos imaginar aqui, vamos pegar essa idade de 15 a 19 anos, que é a idade aí dos nossos alunos do 7º ano, e nós vamos observar que nessa idade, os homens são um número maior que mulheres. Nós temos 3,9% da população entre 15 e 19 anos de homens e 3,7% de mulheres. Vamos imaginar aqui a idade dos pais de vocês, de 35 até 44 anos. Então, vamos pegar aqui, olha, 4% de pessoas nessa idade são homens, 4,1% são mulheres. Eu já estou percebendo uma virada. Se antes, na idade de vocês, nós tínhamos aí mais homens que mulheres, agora eu já percebo uma virada. E se a gente caminhar nesse processo, nós vamos chegar aqui aos 60 anos de idade com cerca de 2,1% de homens e 2,4% de mulheres, ou seja, parte dos homens já morreram, né? Então eu tenho mais mulheres vivendo do que homens. E se eu acrescento essa idade, 80 anos de idade, eu vou ter 0,4% de homens, 0,7% de mulheres, mais mulheres do que homens. Queridos, e se eu chego aqui aos 85 anos de idade, a população feminina dobra em relação à população masculina, 0,2 para homens, 0,4 para mulheres. O resultado disso, então, é que as mulheres, né, a vida média maior está para o sexo feminino. Então, vejam, de acordo com os resultados do último recenseamento demográfico do Brasil, realizado em 2010, o número de mulheres é ligeiramente superior ao número de homens. E nós podemos observar essa situação aqui. Olha, eu tenho 49% de homens e 51% de mulheres. Queridos, a taxa de mortalidade dos homens, então, é um pouco superior. Morrem, né, mais homens que mulheres. Então, eu tenho uma vida média maior para o sexo feminino. E isso não é um dado específico do Brasil. Nós estamos trabalhando aqui
com aproximadamente 4 anos a mais que as mulheres vivem em relação aos homens, e isso é no mundo todo. Queridos, só que em cada região nós temos uma realidade, né? E aí, essa proporção entre os dois sexos, homens e mulheres, varia de acordo com a região do país. Estamos fazendo uma análise do Brasil. Então, geralmente, nas áreas de imigração, ou seja, aquelas regiões que estão recebendo novos contingentes pelas migrações internas, como, por exemplo, o estado de Rondônia, o estado de Mato Grosso e o estado de Roraima. Nesses 3 estados, por receberem, né, muitos imigrantes, nós temos, então, uma proporção de homens superior à de mulheres. Mas o contrário disso, nós temos nas áreas de emigração, que são locais de onde se originam imigrantes. As pessoas saem dessas regiões para outras regiões, como, por exemplo, aqui no estado do Ceará, no Pernambuco, no Ceará, na região nordeste do Brasil, no Pernambuco, na região nordeste do Brasil, e aqui no nosso estado, Minas Gerais, no sudeste brasileiro. Então, veja, Ceará, Pernambuco e Minas Gerais, a porcentagem de mulheres é maior, superando a média nacional. Vale ressaltar que essas diferenças raramente ultrapassam o índice de 3% ou 4% para mais ou para menos entre um sexo e outro. Essa realidade nós já apresentamos, né? Nós conhecemos a realidade do Brasil, segundo dados de 2010. E as mulheres e o trabalho, né? Olha como as mulheres estão enfrentando cada dia mais as novidades do mercado de trabalho. E aí eu tenho algumas informações importantes para vocês. Olha, quanto ao trabalho remunerado. O que significa trabalho remunerado? É você receber salário ou remuneração em dinheiro pelo trabalho que você faz, né? Você oferece a sua força de trabalho, então você recebe um salário em troca dessa força de trabalho. E as mulheres ainda estão em desvantagem em relação aos homens. Queridos, essa é uma questão histórica. Desde o início da Revolução Industrial no mundo, essa Revolução Industrial, ela teve início na Inglaterra, na Europa. Nós tivemos um momento em que, para que as fábricas pudessem funcionar, utilizava-se trabalho de homens, mulheres e até de crianças. E sempre as mulheres receberam muito menos que os homens pelo mesmo trabalho prestado. Então, essa desvantagem é histórica. E veja, em 2010, cerca de 39 milhões delas trabalhavam com atividades remuneradas. O número de homens era de 53 milhões. Contudo, a proporção de mulheres que exercem tarefas remuneradas vem aumentando bastante nas últimas décadas. E provavelmente, talvez no censo de 2021, no próximo ano, ou de 2030, talvez seja igual à dos homens. Agora, as razões que impelem a mulher ao mercado de trabalho, por um lado, são as mesmas que determinam o número de adolescentes ou, às vezes, até de crianças trabalhando no Brasil. Então, veja, eu disse por um lado, porque trabalhar fora de casa, né, receber salário, estar presente no mercado de trabalho, em boa parte das vezes, é opção dessa mulher. Mas em outros momentos, essa mulher é compelida para completar a renda familiar. Ela é motivada para completar a renda familiar. Ou, em muitos casos, a mulher encabeça a família. Ela faz o papel do homem, ela faz o papel da mulher, o papel do pai, o papel da mãe. Às vezes falta, né, o homem, a ausência do homem, ou até por causa do desemprego. As mulheres, às vezes, elas precisam tomar a frente e trabalhar. Mas, por outro lado, isso também reflete maior atuação delas, objetivando maior independência e as mesmas oportunidades que os homens. No entanto, queridos, nós temos um conceito importante, que é a questão da dupla jornada de trabalho. Porque o fato da participação feminina no mercado de trabalho ser ainda relativamente pequena, se considerarmos que as mulheres elas constituem cerca de 51% da população nacional,
Ou seja, nós temos mais mulheres que homens. No entanto, nós ainda temos menos mulheres no mercado de trabalho. Mas isso não quer dizer que as mulheres geralmente trabalham menos que os homens. Não, não é isso. Elas comumente realizam a maior parte das atividades domésticas. Só que essa atividade doméstica não é computada nas estatísticas relativas à população ocupada, com atividades remuneradas, por exemplo. Então, é muito comum os alunos até colocarem assim: a minha mãe não trabalha. Sua mãe não trabalha? Às vezes a mamãe levanta cedo, cuida da casa, cuida dos filhos, lava a roupa, deixa tudo prontinho, almoço pronto, faz todo um trabalho durante o dia. Ela faz funcionar uma residência. E na maioria das vezes a gente ouve: minha mãe não trabalha. Ela não trabalha? Ela trabalha muito. Só que a sua função não é remunerada, não é computada nas estatísticas relativas à população ocupada. Então, e mesmo quando a mulher trabalha fora do lar, ela continua a exercer boa parte das atividades domésticas. Então, nós temos um trabalho dobrado. E isso é denominado dupla jornada de trabalho. Queridos, e aí nós vamos observar a participação das mulheres na força de trabalho ao longo dos anos de 1940 até 2010. Então, em 1940, 81% dos homens estavam na força de trabalho, trabalhavam fora, contra 19% das mulheres. Em 1960, 20 anos depois, aumentou o número de homens na força de trabalho e diminuiu o número de mulheres. Essa realidade ela vai mudar um pouquinho nos anos 80, quando nós temos 73% dos homens trabalhando fora contra 27% das mulheres. Pasmem, em 2010, veja o que está acontecendo. Eu tenho 56,5% dos homens contra 43,5% das mulheres. Então, no próximo censo de 2021 ou de 2030, quem sabe as mulheres conseguem, então, igualar aos homens no que diz respeito à força de trabalho. E aí eu deixo meu abraço com vocês, o meu carinho, e convido vocês para estar juntinhos comigo na próxima aula. Fiquem com Deus.